Hare Krishna! Um prazer enorme estar com vocês nesse vídeo, diretamente aqui do Ashram Vrajabhumi. E hoje nós dedicamos um dia em homenagem a Bhaktisiddhanta. Então vamos fazer uma palestra sobre ele. E a palestra é intitulada 8 lições na vida exemplar de Srila Bhaktisiddhanta. Vamos conhecer alguns episódios de sua vida e extrair lições disso. Para preparar essa aula eu ouvi palestras em homenagem a Bhaktisiddhanta de alguns mestres bem notáveis, como Radhanatha Swami, Hridayananda Das Goswami, que são discípulos de Prabhupada, ou seja, são discípulos netos de Bhaktisiddhanta. Eles fizeram algumas colocações muito ricas, muito tocantes, eu vou tentar retransmiti-las. Então, para quem caiu de paraquedas assim, não sabe nada, quem é Bhaktisiddhanta, meu Deus do céu? Bhaktisiddhanta é um guru que foi o mestre espiritual de Prabhupada. Prabhupada é o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, uma sociedade que ele fundou na década de 70 no Ocidente para propagar os ensinamentos de Krishna. E de onde Prabhupada trouxe essa inspiração de vir para o Ocidente e fundar o movimento Hare Krishna no Ocidente foi precisamente de seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta. Então nós vamos ver 8 lições da vida de Bhaktisiddhanta e o que aprender com cada uma delas. Essa primeira lição que eu trago vem da meditação de Radhanatha Swami, esse guru que eu disse que eu escutei. E ele disse que algo muito bonito em Bhaktisiddhanta é que ele aceitou um mestre espiritual que não tinha, digamos, nenhuma qualificação material. Ele era um homem iletrado, um homem sem formação, sem instrução formal. Era uma pessoa simples que vivia na floresta, retirado. Mas Bhaktisiddhanta sabia que a única qualificação que alguém tem, que é exigido de alguém para a pessoa ser guru, e um mestre, é que ela tenha amor puro por Deus. E que ela tenha um coração puro, livre de inveja, livre de luxúria, livre de ira. E Bhaktisiddhanta foi capaz de identificar isso naquele homem simples. E é interessante que há um grande contraste entre a formação de Bhaktisiddhanta e desse homem que ele aceitou como mestre. Porque Bhaktisiddhanta era um dos homens mais letrados da sua época, falava vários idiomas, era reconhecido como um dos maiores astrólogos do seu tempo e também astrônomo. Ele era muito entendido de matemática, astronomia, geometria, e ele tinha assim patrocínio real, ele trabalhava na biblioteca de um rei. Então ele era muito influente, muito culto, muito erudito. E quando ele vai aceitar uma pessoa para ser o guru dele, ele aceita precisamente uma pessoa muito humilde. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com Bhaktisiddhanta. Nós não devemos julgar a pureza de alguém ou a capacidade de alguém com base em nenhuma qualidade material, como ser inteligente, possuir títulos, e Bhaktisiddhanta fez isso. É interessante também que Radhanatha Swami comenta que algumas vezes nós apreciamos pessoas que são parecidas com a gente. Nós só conseguimos apreciar uma pessoa que tenha a mesma posição política, que tenha a mesma nacionalidade, que tenha os mesmos títulos, ou goze da mesma posição social, ou que goste da mesma música que a gente. Isso é mais ou menos uma forma de egoísmo, porque gostar só de alguém que é parecido com a gente é mais ou menos um jeito de apreciar nós mesmos de novo. Eu estou apreciando a mim mesmo projetado naquela pessoa. Então, quando Bhaktisiddhanta consegue apreciar alguém que é totalmente diferente dele, só porque essa pessoa tem um coração puro e só porque essa pessoa desenvolveu amor puro por Deus, isso mostra a visão dele assim, destituída de ego, né? Então é algo muito bonito, algo muito tocante que Radhanatha Swami chamou a atenção para a gente. Então, primeira lição: Bhaktisiddhanta é capaz de perceber que a pureza do coração e o amor a Krishna é a única qualificação que alguém precisa ter para guiar outras pessoas e ser um mestre. Ele aceitou um mestre com base nesses únicos critérios. Segunda lição que podemos aprender com Bhaktisiddhanta. Ele foi muito sagaz em trazer para a sucessão discipular da consciência de Krishna, né? Para a instituição religiosa dele, o que faltava e ao mesmo tempo preservar o que os mestres anteriores já tinham instituído, já tinham trazido. Então, por exemplo,
o pai dele, Bhaktivinoda Thakura, já tinha estabelecido muito claramente a honra e a dignidade das pessoas que se dedicam a Deus ao mesmo tempo que têm uma família, ao mesmo tempo que têm uma casa, ao mesmo tempo que têm seu trabalho. Então, o pai de Bhaktisiddhanta já tinha instituído Namahatas, a cultura das pessoas adorarem Deus em suas casas e oferecerem o alimento em casa para que ele se torne sagrado. Tudo isso já estava bem instituído. Mas o pai de Bhaktisiddhanta não tinha feito uma coisa, ele não tinha instituído monastérios, ele não tinha instituído uma cultura de monges e de pessoas na ordem de vida renunciada, assim, algo parecido com os padres que a gente conhece na Igreja Católica. Não havia isso. Então ele institui isso, ao mesmo tempo que preserva o valor das pessoas que adoram a Deus enquanto cuidam da sua família. Então ele estabelece várias matas, que são templos, que são ao mesmo tempo mosteiros, que são ao mesmo tempo lugares de estudo, e ali ele coloca muitos monges, ele atrai jovens, pessoas não tão jovens, a terem uma vida dedicada estritamente a atividades missionárias. E isso auxilia muito, né, um movimento em ascensão, uma instituição religiosa em ascensão, pessoas com dedicação exclusiva, tempo exclusivo e residência no templo. E ele também institui a ordem de sannyasa, que, como eu disse, é algo parecido com padres, pessoas que fazem um voto de celibato vitalício, não para fugirem do mundo, mas pelo contrário, para poderem auxiliar o mundo com mais tempo, não dedicando sua energia exclusivamente a uma família ou a um parceiro. Essa pessoa pode ver todos como seus filhos, todos como seus dependentes e assim ajudar muitas pessoas. E ele mesmo adentrou essa ordem. Então ele fez uma grande contribuição, assim, estava faltando isso, ele observou, inseriu e preservou o que já tinha. E ele passou isso como um legado mais para frente, né? Porque Prabhupada, o discípulo dele, fundador do movimento Hare Krishna, também fez isso. Ele viu, o que está faltando? O que já foi feito eu vou preservar. Bhaktivinoda estabeleceu as glórias da pessoa que cuida da sua família e se dedica a Deus. Bhaktisiddhanta instituiu os mosteiros, os monges. E o que está faltando? Prabhupada viu que faltava algo e construiu em cima do legado que ele já recebeu. Prabhupada, por exemplo, estabeleceu as monjas, né? Mulheres poderem também morar no templo e também fazerem votos de serem, que a gente chama de brahmacharis, brahmacharinis, e se dedicarem exclusivamente à vida espiritual com uma rotina espiritual intensa, típica de quem reside num templo. Então, Prabhupada enriqueceu mais, né? E ele traz isso da cultura de Bhaktisiddhanta. Enriquecer o legado, preservar o que já está bom, observar o que falta e ajudar a implementar isso. Então, essa é a segunda lição que a gente pode aprender com Bhaktisiddhanta. Veja o legado que você já recebeu, preserve-o e adicione o que vai enriquecer. Terceira coisa para aprendermos com Bhaktisiddhanta. Faça algo grande, mas não esqueça a importância de coisas pequenas. Isso é um risco que a gente corre muitas vezes. Talvez você conheça alguma pessoa assim que, por exemplo, um esposo em que ele ajuda todos os vizinhos. Se o vizinho quebrou o chuveiro, ele vai até esse vizinho e troca o chuveiro. Ele ajuda a empurrar o carro que enguiçou do vizinho, que morreu. Ele ajuda a pintar a cerca, se alguém pedir. Mas dentro da casa dele ele não faz nada. Dentro da casa dele está tudo quebrado, a esposa dele pede, ela fica falando sozinha. Não sei se você já conheceu alguém assim, eu já conheci algumas pessoas assim. Tem também aquela pessoa que envia reiki para o planeta, né? Ela posta no Instagram assim, atenção todos do planeta Terra, eu vou enviar reiki das 5 às 6 da tarde e você se concentra em sua casa e você vai receber essa energia. Aí dá esse horário, ele manda reiki, manda boas vibrações para o planeta inteiro. Mas o seu colega de quarto, as pessoas com quem ele convive, a sua mãe idosa, nada. Ele nem conhece. Ou então a pessoa tem uma missão muito grande, sem acabar com a fome na África, mas coisas pequenas como dar carinho para os seus filhos, dar carinho para as pessoas que esperam carinho dela, essa pessoa não dá. Então existe esse tipo de equívoco. E Bhaktisiddhanta não cometia esse equívoco. Ele tinha realmente uma visão assim de salvar o mundo. As pessoas precisam desse conhecimento sobre Krishna e essa é a missão da minha vida. Espalhar esse conhecimento, beneficiar as pessoas, proteger as pessoas, salvar o mundo do caos. Agora, ao mesmo tempo, quando ele encontrava com alguém, ele se relacionava com aquela pessoa, assim, olho no olho.
e via ali nela uma pessoa completa que merece a atenção. Então ele brincava com as crianças das pessoas que iam visitá-lo. Tem inclusive uma carta de Bhaktisiddhanta, ele está respondendo a uma pessoa que disse: ah, eu encontrei você em um festival e você não me cumprimentou, eu fiquei pensando se acaso eu te ofendi, se eu fiz alguma coisa que eu não percebi, eu gostaria de pedir desculpa. E a Bhaktisiddhanta responde a carta assim, longamente. Ele fala: eu não estou chateado com ninguém, nenhuma pessoa que se aproxima do templo, que vem aqui, eu tenho alguma coisa contra elas, todos são meus amigos. E você, no passado, você fez isso por mim, o seu pai sempre foi muito gentil comigo, eu jamais me ofenderia por algum motivo, por favor, fique tranquilo, não deixe seu coração se perturbar com isso. Então imagina, a pessoa tem uma missão mundial, assim, 64 templos para administrar, escreve livros em bengali, livros em sânscrito, livros em inglês. A pessoa talvez pudesse se corromper, né, assim, de se achar muito importante para pessoas comuns, ou achar assim, essa missão é muito grande para me preocupar com coisas singelas, como uma pessoa se sentir ofendida ou ficar melindrosa. Mas não, Bhaktisiddhanta era muito amoroso, muito cuidadoso. E de novo ele passou isso para Prabhupada, né? Prabhupada, o discípulo dele, tinha uma missão global de propagar a consciência de Krishna, mas quando alguém batia na porta do quarto dele, ele dava atenção para essa pessoa, né? E se um monge levava os pais dele para conhecer o templo, o Prabhupada ia até os pais do monge, conversava com eles e falava: parabéns, que bom que seu filho está se dedicando aqui às atividades do templo, seu filho é uma pessoa muito boa. Então, essa amabilidade de coisas pequenas, ao mesmo tempo que se faz algo grande, é a terceira coisa que nós podemos aprender com Bhaktisiddhanta. Quarta lição: ver almas onde outros só veem corpos. Essa é a quarta lição de Bhaktisiddhanta. Então, Bhaktisiddhanta, ele tinha uma visão de equanimidade muito grande, né? Que é algo que Krishna estima na Bhagavad Gita. Krishna fala assim: Samatvam Yoga Muchyate. Krishna fala: Yoga significa equanimidade, ver todos com os mesmos olhos. E Bhaktisiddhanta via isso. Na Índia tinha muito forte, por exemplo, o sistema de castas, em que se dizia que uma pessoa só podia adorar a Deus ou fazer determinadas práticas espirituais se ela descendesse de determinada linhagem. E aí, se a pessoa não vinha dessa linhagem, ela era considerada intocável, suja ou indigna de fazer atividades espirituais. E Bhaktisiddhanta foi totalmente contra isso. Ele, inclusive, escreveu um artigo que chamava 10 perguntas de Gandhi. Que Gandhi, nessa época, o famoso Mahatma Gandhi, ele estava acusando as religiões de causarem essa segregação das pessoas. As religiões ortodoxas do hinduísmo é que criava essa ideia de que uma pessoa é da casta dos brahmanas, uma pessoa intocável, sem castas. E aí Bhaktisiddhanta vai até a arena pública de debate, expõe isso nos veículos de comunicação a que ele tinha acesso, os próprios veículos de comunicação dele, e mostra que essas práticas discriminatórias não vinham dos livros sagrados, não estavam na Bhagavad Gita, não estavam no Srimad Bhagavatam, mas que era uma prática cultural nociva, mas cultural, social. Ela vinha de valores culturais, fora das escrituras. E ele vai mostrando isso. E ele prova, assim, com citações das fontes primárias dos livros sagrados, que qualquer pessoa que se qualifique, que se purifique e tenha interesse, pode fazer todas as práticas espirituais, inclusive as mais avançadas, como os rituais no templo, ou aceitar discípulos até. Bhaktisiddhanta foi mostrando tudo isso, e ele aceitou discípulos de todas as classes sociais, sem fazer nenhum tipo de discriminação, mesmo tendo alto custo para ele. Algumas vezes, quando ele andava com pessoas que eram consideradas de baixo nascimento na Índia, que sofriam preconceito, ele passando com essas pessoas pela rua, as pessoas fechavam as portas, assim, fechavam as janelas para ele. Ou se ele queria ser recebido em alguma casa, as pessoas falavam: não, porque você anda com essas pessoas intocáveis. Então, mesmo tendo um custo alto pessoal para ele, ele seguiu isso. E ele mostrou que isso não era uma novidade, não era uma invenção dele, assim: eu sou super... eu liberei tudo porque eu acho que deve ser assim. Não, ele mostrou nos livros sagrados como é assim. Ele mostrou, vejam, Prahlada Maharaj era filho de um grande demônio, Hiranyakashipu. Vibhishana era irmão de Ravana. Veja como eles eram devotos puros de Deus. E ele ia mostrando assim,
Haridas Thakura, Rupa Goswami, vejam, eles nasceram em famílias de muçulmanos, eles comeram carne na infância, mas vejam, eles são pessoas puras pela sua conduta, e assim que Deus os vê, e assim que nós temos que fazer, né? Então, Bhaktisiddhanta via almas, né? Ele não via assim, aqui está uma pessoa da classe tal, aqui está uma pessoa da casta tal, aqui está um homem, aqui está uma mulher. Não, ele via, aqui estão almas espirituais, e todas elas têm uma relação com Deus, e eu sou o facilitador, eu sou o lembrador desse relacionamento. Então isso é muito bonito. Quinta lição para aprendermos com o Bhaktisiddhanta. Seja um Daksha. Daksha é uma palavra em sânscrito que significa perito. Daksha se refere a uma pessoa que tem muitas habilidades. Então essa palavra Daksha, a gente conhece muito também uma palavra que é Dakshina. Dakshina é quando uma pessoa faz algo muito bem, aí você dá um dinheiro para ela ser um Daksha naquilo. Por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa faz umas cerimônias de transição, cerimônias de transição como casamento, batizado, rituais fúnebres, e aí ela faz esse ritual, e se você dá uma dakshina para ela, se você dá um dinheiro para ela, significa, você faz isso tão bem que eu quero que você sempre tenha tempo disponível para fazer isso. Então eu estou te remunerando para você não ter que fazer outro trabalho. Você não precisa encaixar bicos entre as suas cerimônias de fogo. Você tem essa remuneração para você poder fazer isso sempre. Então toda pessoa que você admira o que ela faz, você dá para ela uma dakshina para ela se tornar especialista naquilo. Se você gosta de um palestrante, você vê os vídeos de Chandramukha Swami no Vedanta Sem Firula. Fala, nossa, eu queria que ele gravasse vídeos para sempre. Então se você doa algum dinheiro para ele, isso facilita que ele possa sempre gravar, em vez de ter que conciliar algum outro lugar para obter renda, para se manter e para comprar equipamentos e tudo isso. Você faz isso por artistas, por cerimonialistas, por oradores. Chama Dakshina. Dakshina ajuda a pessoa a ser um Daksha, um especialista. Então essa palavra Daksha também significa que a pessoa é muito boa em uma coisa, mas ela também sabe fazer um pouquinho de cada coisa. E Bhaktisiddhanta era assim. Ele sabia tudo sobre a consciência de Krishna, ele sabia tudo sobre as escrituras sagradas, mas ele sabia um pouquinho de todas as outras coisas também. Ele entendia muito de filosofia grega, ele entendia muito de história clássica, ele inclusive era o historiador da biblioteca real da cidade onde ele morava. Ele que tirava dúvidas das pessoas que consultavam a biblioteca sobre história antiga e filosofia grega. Ele sabia muitos idiomas e nas coisas práticas da vida também, né? Tem pessoa que é muito aérea, né? Domina coisas abstratas, mas tudo que é prático a pessoa não consegue fazer nada. E Bhaktisiddhanta ele sabia supervisionar obras de um templo, ele sabia motivar os pedreiros, ele sabia gerir o relacionamento entre as pessoas, ele sabia aconselhar casais, ele sabia gerir conflito entre pessoas. Então ele era um Daksha. Algumas pessoas têm uma ideia equivocada de que uma pessoa que se torna um devoto de Deus, se torna um religioso, ela ama tanto a Deus que ela para de fazer todas as outras coisas. Ela não se dedica seu tempo a nenhuma outra formação, nada disso. Mas é o contrário. Deus é tão inspirador que você quer ter muitas habilidades para oferecer a Ele. Então Deus ele é uma pessoa tão incrível e tão fascinante, e servir a Deus é algo tão empolgante que você quer aprimorar suas habilidades culinárias em 200% para oferecer a Ele. Você quer cantar melhor do que você cantava antes. E você quer aprender novos instrumentos. Você quer aprender o tambor, o pratinho, instrumentos de corda. E você quer entender mais sobre obras, porque você quer construir um templo que seja muito bonito. E você quer melhorar a sua oratória, você quer melhorar a sua escuta empática. Você quer que os livros que descrevem Deus sejam bem editados, que as capas sejam bonitas, que as pinturas que ilustram a história sejam bem executadas. É o contrário. Uma pessoa, quando ela se torna um religioso, um devoto de Deus, ela tem toda a motivação do mundo para aprender mais coisas, para aprender mais habilidades e para desenvolver melhor as habilidades que ela já tem. Então, Bhaktisiddhanta é um exemplo disso. Ele era um Daksha. Ele queria servir bem a Deus, então ele aplicou todas as habilidades dele, elevou todas as habilidades dele ao extremo, aprendeu coisas novas
e ofereceu tudo a Deus. Ele não era alguém também alienado. Ele entendia o que estava acontecendo no mundo, então ele sabia dialogar com as pessoas. Ele sabia quais eram os anseios, quais eram os questionamentos das pessoas na sua época e sabia responder a isso, né? E de novo ele passou isso para Prabhupada, né? Prabhupada lia jornais, comentava notícias, ele sabia o que estava acontecendo no mundo, ele entendia Guerra Fria, conflito entre esquerda e direita. Prabhupada conversou com um russo famoso, o professor Kotovsky, né? Puro nome de comunista, né? Era um professor comunista, e Prabhupada, ele entendia o comunismo, ele conversava com ele. Prabhupada comentou todos os grandes pensadores do Ocidente. Prabhupada tinha um discípulo que era professor de filosofia, e aí esse professor de filosofia falando assim, Jung disse isso, isso, isso. Aí Prabhupada comentava sobre Jung, e ele falava sobre Freud, Marx, Darwin, os grandes pensadores cristãos também, como Santo Agostinho. Prabhupada ia comentando sobre eles, alguns ele já conhecia de antemão. Prabhupada tinha conhecimentos de literatura, Prabhupada falava vários idiomas. Ele falava sua língua nativa, falava sânscrito, falava inglês. Então é característica de um devoto de Krishna buscar qualificar-se e usar suas qualidades para Krishna. Não precisa ser, como a gente já viu, né, o Guru de Bhaktisiddhanta não tinha muitas habilidades materiais, então não é compulsório. Uma pessoa pode ser um devoto puro de Deus, voltar para o mundo espiritual simplesmente porque limpou seu coração, né? E amou as pessoas e amou a Deus. Mas, ao mesmo tempo, é característico de um devoto ser daksha, querer ter muitas habilidades para oferecê-las a Krishna. E Bhaktisiddhanta nos deu esse exemplo. Sexta qualidade, sexta lição para aprendermos com Bhaktisiddhanta é: compaixão não é sentimento, compaixão é atitude, é colocar na prática tudo que é necessário para beneficiar as pessoas. Então, o Bhaktisiddhanta, ele queria ajudar as pessoas, principalmente compartilhando o conhecimento da consciência de Krishna, né? Que realmente melhora a vida das pessoas. Tem as práticas negativas, né? O que não fazer, isso já ajuda muitas pessoas. Você ajudar a pessoa a não usar drogas, a não se envolver com karma de matar animais, tem essas atividades negativas, essas não atividades, né? Melhor dizendo, que já beneficiam o mundo, beneficiam as pessoas, e você ainda tem as práticas ativas, que beneficiam ainda mais, que elas que te dão o gosto superior, elas que te dão o prazer espiritual que você precisa para parar de fazer os seus velhos hábitos. Atividades como conhecer mais sobre Krishna, ouvindo sobre ele no Bhagavatam, cantar os santos nomes, visitar os locais sagrados de peregrinação, ficar na companhia de pessoas que já se iluminaram ou que estão muito próximas da iluminação. Todos esses tipos de atividades dão um prazer para a alma que é muito formidável, né? E Bhaktisiddhanta, sabendo disso, ele queria beneficiar as pessoas com isso. E aí ele não ficava assim com essa vontade, né? Ele ia lá e fazia. E ele fazia do jeito que fosse necessário. Por exemplo, se você quer beneficiar seu filho doente e você tenta dar um remédio para ele, ele cospe, você tenta dar o remédio de outro jeito, né? Você tenta dar o remédio com gosto de baunilha, gosto de framboesa, né? Remédio de criança tem gosto de framboesa. Aí se a criança cospe o remédio de framboesa, você leva ela para o hospital, vai tomar intravenoso. Mas vai tomar, né? Você não vai desistir porque as duas primeiras tentativas deram errado. Então o Bhaktisiddhanta, ele era muito ativo em beneficiar as pessoas. Se uma pessoa era mais conservadora, ele escrevia livros apresentando a consciência de Krishna de forma conservadora, vem o verso original da escritura e se faz um comentário embaixo. Ele fez assim, por exemplo, no livro Chaitanya Bhagavata. Se a pessoa tinha uma formação já dos ingleses, que os ingleses colonizavam a Índia nessa época, né? Se a pessoa já tinha uma estrutura de pensamento já ocidentalizada, ele apresentava a consciência de Krishna em língua inglesa, como ele fez no livro dele, Brahma Samhita, e fazendo paralelos com o pensamento ocidental, e usando uma linguagem bem rebuscada, assim, de quem é um acadêmico, que teve uma formação acadêmica ao modelo dos ingleses. Ele sabia dar o mesmo remédio em embalagens diferentes ou em sabores diferentes para as pessoas. E ele era muito criativo na pregação dele, de ter festivais nos templos. Uma vez ele fez um parque temático para as pessoas irem com as suas famílias, com as suas crianças. E no final do parque ele estava ali
dando palestras sobre Krishna. Ele foi muito cuidadoso com a roupa que as pessoas iriam usar. Ele estabeleceu a roupa de um líder, de um sacerdote para a instituição dele. Ele estabeleceu roupas para os monges. Tudo que fosse assim impactante para a sociedade, que chamasse atenção e trouxesse respeitabilidade. Então a compaixão dele era muito ativa, muito vigor colocado ali, muita criatividade e insistência, né? Isso é muito bonito. Hridayananda Das Goswami, que eu disse ser um dos gurus, cujas palestras eu ouvi para preparar essa aula, ele disse que essa é a qualidade de Bhaktisiddhanta que mais toca nele. Como o Bhaktisiddhanta era ativo em alcançar as pessoas usando sua criatividade, sua energia, seus recursos. Sétima lição para aprendermos com Bhaktisiddhanta, Yukta Vairagya. Yukta Vairagya é um termo em sânscrito, não foi inventado por Bhaktisiddhanta, mas ele é considerado assim aquele que levou isso ao extremo. Ele exemplificou bem o uso disso. Esse termo Yukta Vairagya, ele surge no século XV, entre os primeiros seguidores do Sr. Chaitanya. Yukta Vairagya significa renúncia, e Yukta significa conexão. Yukta tem a mesma raiz de yoga, né, que é a raiz yud, que significa conexão. Então, Yukta Vairagya significa o quê? Você renuncia ao mundo, não parando de usar as coisas do mundo, mas parando de usar as coisas do mundo para o seu benefício. Você pega as coisas do mundo e conecta elas com Krishna, você faz yoga com elas. Então, por exemplo, se você tem um computador, ao invés de renunciá-lo não tendo um computador, não usando um computador, você o renuncia assim, eu não vou usar esse computador para nada que é para meus fins egoístas. Mas tudo que é passível de ser conectado com Krishna no meu computador, tudo que eu posso usar para Krishna, eu vou usar. Então eu posso usar meu computador para assistir vídeos sobre Krishna, passar slides de data show para melhorar minha palestra sobre Krishna, eu posso redigir textos no meu computador para Krishna, eu posso responder dúvidas de pessoas nas redes sociais que têm dúvidas sobre Krishna. Então, isso é chamado de Yukta Vairagya. Eu renuncio o uso egoísta das coisas, mas uso as coisas em conexão com Krishna. E Bhaktisiddhanta fez uma revolução na Índia ao aplicar Yukta Vairagya ao extremo. As pessoas tinham uma ideia estereotipada de como um santo, um sábio ou um monge deveria ser. Tem-se na Índia a ideia de que o líder espiritual, assim, o monge, ele parece um mendigo. Ele fica assim pela rua, ele pede esmolas, ele dá uma bênção para as pessoas, ele mora meio na floresta ali, meio na zona rural. E Bhaktisiddhanta construiu templos urbanos, né? As matas são templos urbanos. E ele andava de carro, também tinha essa ideia de que um renunciante deveria andar a pé. Então ele andava de carro, ele tinha um relógio de pulso, ele usava todo tipo de tecnologia a serviço de Krishna. Grandes templos e a mídia da época, né, que era impressão em grande escala. Ele fazia revistas e livros, muitos livros. Tudo isso com a tecnologia de ponta que existia na época. Isso era um pouco chocante para uma cultura com a ideia de que o renunciante é aquele que não tem nada, que não corta a unha, que não corta o cabelo. O Bhaktisiddhanta era muito elegante, usava trajes ocidentais às vezes. Então essa é a lição que Bhaktisiddhanta nos dá. Nada é maya, nada é ilusão, nada é falso. A única coisa ilusória e falsa é a ideia de que as coisas existem para dar prazer para mim. Essa mentalidade é ilusória, essa mentalidade é falsa. Mas entender que tudo existe e todas as pessoas existem em conexão com Deus e devem ser reconectadas com Deus através da minha ação, isso torna tudo espiritual, isso nos devolve a consciência de que na verdade tudo é espiritual. E a oitava lição, por última, mas não menos importante, Bhaktisiddhanta nos ensinou a coragem de mudar a vida, de mudar a sua própria vida. Exige muita coragem fazer uma mudança na sua vida, principalmente se for uma mudança radical, né? E Bhaktisiddhanta fez uma mudança radical quando ele estava assim, no auge da vida material dele. É descrito que ele era, quando ele vai decidir dedicar sua vida estritamente à propagação do conhecimento espiritual, ele tinha assim, tudo que um materialista poderia ambicionar. Ele era secretário e historiador da corte real do rei de Tripura, o rei Birchandra Manikya.
que ofereceu para ele o cargo de secretariar a biblioteca dele. E ali Bhaktisiddhanta tinha acesso aos livros que ele adorava. Ele podia ler muito sobre, como eu já disse, história clássica e filosofia grega, vários assuntos assim que outras pessoas não teriam acesso. Ele tinha acesso a essa biblioteca e ele era muito bem remunerado, né? Imagina, trabalha direto para o rei. E quando o rei morre, ele vira tutor dos filhos do rei. E aí a remuneração dele sobe ainda mais. Aí com esse dinheiro extra que ele tem, ele funda a sua própria escola de astrologia. E assim, ele tinha o melhor dos dois mundos, né? Ele era funcionário público e empreendedor. Então ele tinha muito dinheiro, muito prestígio, tudo que alguém pode ambicionar materialmente, né? E de repente, será que é isso a meta da vida? Ter cada vez mais prestígio, mais títulos, mais dinheiro, mais alunos para estudarem tópicos mundanos como sânscrito, astrologia, filosofia, história. Será que é isso? Esse é o meu chamado? É para isso que eu vim a este mundo? E ele decide que não. Ele decide que a missão dele era continuar a organizar, sistematizar, institucionalizar, como o pai dele começou a fazer, os ensinamentos do Senhor Chaitanya, o movimento do Senhor Chaitanya, o movimento de Krishna, né? Os ensinamentos da Bhagavad Gita. Ele considerou que isso era o mais importante a se fazer e ele tem coragem o bastante para largar tudo isso que ele conquistou ao longo de muitos e muitos anos, com muito esforço, com muitas indicações, com muitas oportunidades fortuitas, assim. Ele teve coragem de mudar tudo, colocar uma roupa de monge renunciante e se dedicar a estruturar uma religião para as pessoas se beneficiarem. Então, não necessariamente a gente tem que fazer isso, né? Largar tudo. Mas assim, ao menos a gente deve querer desenvolver um pouco mais de coragem, né? Um pouco mais de se arriscar em favor das metas espirituais, dos objetivos espirituais, né? Então todas as qualidades de Bhaktisiddhanta são muito grandiosas, assim, ele era uma pessoa excepcional, mas a gente tenta extrair essas lições de algum nível para a nossa vida espiritual e também estarmos atentos para oferecer nossas homenagens a essa pessoa, né? Quando a gente homenageia alguém, isso vai estabelecendo dentro da gente que isso é um referencial, né? Então a homenagem não é algo sem valor. As pessoas, os ídolos que nós temos, os artistas, os políticos, cada pessoa que a gente admira, a gente envia uma mensagem para nossa mente que essa é a minha referência, é aí que eu quero chegar, esse é o meu modelo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente adora, né? Com quem a gente presta homenagem. E Srila Bhaktisiddhanta, ao que tudo parece, ele é alguém completamente digno de homenagem, né? Então a gente dedicou esses minutinhos aí para homenageá-lo e tomá-lo por modelo. E é isso. Espero que tenha sido de algum valor para você que assistiu. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Hare Krishna.